Pensa só nessa situação. Um processo criminal está rolando e, no meio do caminho, uma nova lei processual entra em vigor. E aí? Como fica? As regras do jogo mudam com a partida já acontecendo? Essa é uma daquelas perguntas que, à primeira vista, parecem simples, mas, na verdade, escondem uma complexidade jurídica fascinante. Então, vamos mergulhar fundo nisso. A ideia aqui é desvendar o manual de regras da Lei Processual Penal para a gente entender exatamente quando e onde ela se aplica. É um tema, olha, absolutamente fundamental para qualquer um que atue na área criminal. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, a regra do lugar, que é tipo o nosso campo de jogo. Depois, as exceções e imunidades, que seriam os jogadores especiais. Em seguida, a regra do tempo, o cronômetro da partida. O grande ponto de virada vai ser entender as normas mistas, que são aquelas que mudam a lógica do jogo. E no fim, a gente fecha com uma reflexão sobre esse manual que está sempre mudando. Vamos lá. Começando pela primeira parte, a regra do lugar. Onde é que a lei processual penal brasileira vale, afinal? Bom, a regra de ouro aqui é o princípio da territorialidade. A lógica é bem simples. Aconteceu um crime em território brasileiro, então a lei processual que se aplica é a brasileira. Ponto. É o que a gente chama de lex fori, a lei do foro, ou seja, a lei do tribunal que está julgando o caso. Isso nada mais é do que um reflexo da soberania do nosso país. Agora, olha que interessante o que esse slide mostra, o contraste com a lei penal material, aquela que define o que é crime e qual é a pena. Enquanto a lei penal até admite uma exceção, a extraterritorialidade, e pode ser aplicada a crimes lá fora em certos casos, a lei processual penal é super rígida. A aplicação dela é estritamente territorial. Não existe a menor possibilidade dela valer fora do Brasil. Mas como em toda boa regra, sempre tem exceções, né? A territorialidade não é um princípio assim absoluto. Então vamos para a segunda parte, as exceções e imunidades. O próprio Código de Processo Penal, lá no artigo 1º, já dá a dica. A regra da territorialidade pode ser deixada de lado por causa de tratados e convenções internacionais, por prerrogativas constitucionais de algumas autoridades e, claro, pelas famosas imunidades diplomática, consular e parlamentar. Esse slide ajuda a gente a visualizar essas diferenças e vale a pena dar uma olhada com calma. O ponto central aqui é a distinção. A imunidade diplomática é total, absoluta. Já a consular é relativa, valendo só para os atos de ofício. O outro quadro mostra como as imunidades parlamentares são complexas, com regras bem específicas sobre prisão e foro por prerrogativa de função. A lição é: cada imunidade tem seu próprio conjunto de regras. Então, o ponto crucial, o que a gente precisa guardar é o seguinte: essas imunidades não fazem o ato deixar de ser crime, não é isso. Elas criam uma barreira, um obstáculo ao processo. É como se a máquina da justiça brasileira ficasse impedida de ser acionada contra essas pessoas, mesmo que o fato tenha acontecido aqui, em solo nacional. Certo, já entendemos o onde. Agora vamos para o quando. Como a lei processual penal se comporta com o tempo, com a chegada de leis novas? Parte 3. A regra do tempo. Aqui o princípio que manda o tempus regitatum, o tempo rege o ato. O artigo 2º do Código de Processo Penal não deixa dúvidas. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo. O que isso quer dizer é que a lei nova tem aplicação imediata. Ela já pega os processos do jeito que eles estão. Mas atenção, ela não sai anulando o que já foi feito validamente com base na lei antiga, não. O jogo continua, só que com uma regra nova a partir daquele momento. E, mais uma vez, a comparação com a lei penal material ajuda a clarear tudo. Na lei penal, uma lei mais grave nunca pode retroagir para prejudicar o réu. E uma lei mais benéfica sempre retroage. Agora, na lei processual pura, a conversa é outra. A regra é a aplicação imediata, não importa se a regra nova é melhor ou pior para o réu. A ideia por trás disso é que a lei nova, em tese, é mais perfeita para alcançar a justiça. Mas e se uma regra que tem toda a cara de ser processual acabar afetando diretamente o direito de punir do Estado ou a liberdade de alguém? É aqui que o jogo fica muito, mas muito interessante. Vamos para a quarta parte, que é a chave para dominar esse assunto: as normas mistas. Aí vem a pergunta de $1 milhão. O que acontece quando uma regra, que parece ser só sobre o como fazer do processo, também mexe num direito fundamental, como a liberdade? Ela ainda vai seguir aquela regra da aplicação imediata? É exatamente essa a definição de normas mistas ou híbridas. São leis que têm o corpo de uma norma processual, mas a alma delas é de direito material. Elas mexem diretamente no direito de punir do Estado. Que exemplos clássicos? Regras sobre a prisão preventiva, suspensão da prescrição,
ou as condições para começar uma ação penal. E para essas normas mistas, a regra do jogo vira de cabeça para baixo. Elas deixam de lado o princípio do tempus regit actum e passam a seguir a mesma lógica da lei penal material. Sabe o que isso significa? Que elas só podem retroagir para beneficiar o acusado. Uma norma mista que for mais grave, que restringe a liberdade ou piore a situação do réu de alguma forma, essa nunca, jamais vai retroagir. Esse fluxograma é ótimo porque organiza todo esse raciocínio. O importante aqui é perceber a grande divisão. De um lado, as normas puramente processuais, que seguem a aplicação imediata. Do outro lado, as normas com conteúdo material, como as mistas, que seguem a regra do benefício ao réu. É um mapa visual de como o sistema decide qual regra do tempo usar para cada tipo de norma. Bom, chegamos na nossa reta final. Vamos recapitular as regras desse manual de jogo que, como a gente viu, está sempre mudando. Parte 5. O manual em evolução. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, no espaço, a regra é a territorialidade, a lex fori, mas com as importantíssimas exceções das imunidades. No tempo, a regra geral é a aplicação imediata, o tempus regit actum. E a exceção crítica, o pulo do gato, são as normas mistas. Como elas afetam direitos materiais, elas seguem a regra do direito penal, só retroagem se for para beneficiar. Isso tudo nos lembra que a lei não é um manual de instruções estático, engessado. Ela é um guia vivo, e suas regras, como a citação bem diz, precisam de uma interpretação muito cuidadosa para equilibrar a eficiência do processo com a garantia dos direitos fundamentais. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é o grande desafio para todo mundo que trabalha com direito. Num sistema jurídico que muda o tempo todo, como a gente garante que as regras desse jogo, que é tão sério, sejam sempre, e acima de qualquer outra coisa, justas?